Bom dia! Eu sou Renato Grau e desejo muitas boas-vindas ao nosso Trends News, episódio 97 do nosso podcast, que tem como missão trazer as últimas novidades e tendências do nosso mundo em transformação digital. Neste episódio 97, estamos transmitindo ao vivo pelo LinkedIn, pelo meu perfil Renato Grau. Estamos transmitindo pelo YouTube, nosso canal @Trends News Talks. Peço que vocês cliquem no sininho, nos sigam para saber todas as novidades. E, aliás, a gente está quase chegando ao episódio 100. Semana passada completamos 2 anos de gravação dos podcasts e muito em breve, no dia 20 de outubro, porque quando tem feriado a gente descansa, a gente vai ter o episódio 100. E o episódio 100 vai trazer muitas novidades. A galera que está hoje aqui com a gente no Clubhouse, que nós estamos sempre gravando a sala nesses 97 episódios pelo Clubhouse. Temos um público fiel ali, mas como agora as outras redes estão crescendo, temos uma novidade que vai deixar os saudosistas do Clubhouse não muito felizes, mas a partir do episódio 100, junto com novidades, nós não mais transmitiremos pelo Clubhouse. A gente vai focar em outros canais, e porque realmente a gente tem que ir experimentando e a gente está vendo que os resultados estão bastante interessantes e a gente gostaria que comemorássemos todos juntos aqui, nosso público do Clubhouse, nesta semana, em mais 2 episódios, e depois todo mundo fosse com a gente lá para o YouTube, LinkedIn e assim por diante. Omnichannel. Bom, galera, a carta de especialista, a minha newsletter de hoje, que normalmente eu utilizo para trazer aqui alguns insights, está com um filme de ficção científica. Sim, raio laser, ou raios, muitos raios lasers, projetos estão tomando 2 formas. A DARPA, aquela agência de projetos de pesquisa avançada dos Estados Unidos, que lançou a ARPANET, a precursora da internet, lançou o GPS. Ela está com um projeto sensacional de transmissão de energia por milhares de quilômetros através dos raios laser. Esse programa novo se chama POWER, Persistent Optical Wireless Energy Relay. Deu certinho, né? A sigla ficou bonita. Imagine você poder recarregar aviões elétricos no ar enquanto eles estiverem em voo. Hoje, um dos pontos que é um obstáculo para aviões totalmente elétricos é o peso das baterias. Então, imagine o que pode acontecer se esses aviões mais leves puderem ser recarregados diretamente no ar. Agora, é lógico que laser trabalha com luz e existem alguns pontos ali, precisa ter visada. Então, para ter eficiência dessa transmissão, precisa ter uma retransmissão de maneira que um ponto enxergue o outro. Mas o Dr. Paul Jeff, líder desse programa Power na DARPA, ele acredita muito que o potencial de avançar em transmissão de energia dessa maneira é absurdo, como nunca foi visto. E não só, né, imaginando possíveis aplicações, você tem regiões que têm excesso de fontes de energia e outras com falta. Imagina você poder conseguir transmitir de uma região para outra quilômetros e quilômetros de distância. Vai fazer um mundo muito mais sustentável, inclusive que a gente pode escolher energias mais sustentáveis. Agora, falando ainda de ficção científica, lembre do sabre de luz do Jedi, ou quem assistiu ou participou, né, do jogo Halo
Trace, o Halo Trace, tem um soldado virtual, o Master Chief, ele empunhava a Spartan Laser, uma arma poderosa, com células futurísticas lançando seus raios. Bom, enquanto tem gente pensando na transmissão de energia, tem uma empresa, Epirus, de uma empresa de defesa dos Estados Unidos, que está trabalhando e tem investimento de bilhões de dólares para colocar essas armas no ar, principalmente com o objetivo de combater drones e mísseis. E tudo indica que não é mais uma questão de se vai acontecer, mas quando vai acontecer. Né? Em questões bastante simples, né? Essas armas vão usar alta energia concentrada ou micro-ondas de alta frequência para atingir seus alvos. Enquanto os lasers eles focam no feixe de energia, os micro-ondas emitem ondas que podem sobrecarregar e danificar componentes eletrônicos. Bom, eu acho que vocês viram muito isso em vários filmes de ficção científica, mas muitas das salas aqui das gravações do nosso podcast do Trends News, a gente vê iniciativas como essa. E eu fecho aqui com a Neuralink, no nosso emblemático Elon Musk, que está aceitando cadastros, acabou de abrir para seus implantes cérebro-computador. Quando eu estive no South by Southwest, no Texas, desse ano, eu até gravei um vídeo, que eu participei de um painel, eu assisti a um painel de 3 implantados, um deles o mais tempo do mundo, que tinha sido implantado há 8, 9 anos, um painel sensacional, quem quiser acesse aí minhas redes, tem um vídeo falando a respeito, e aqueles implantes que estavam ali no palco eram implantes bastante agressivos, que você tinha que abrir o cérebro, colocar placas, sensores e realmente riscos de infecção e tudo isso. Agora, lá mesmo eu vi uma startup que estava lançando implantes não invasivos por veias, e aqui o da Neuralink que abriu, chamado Estudo Prime, eles também querem colocar alguns implantes ultra finos, flexíveis, dentro do cérebro, que eles vão poder fazer a comunicação com os computadores por Wi-Fi, né? Então, esperamos que tenha muito sucesso, que muitas pessoas aí que estejam tetraplégicas, estejam fechadas no mundo e não consigam se comunicar, elas consigam ter uma nova perspectiva de vida com isso. E, bom, eu fico por aqui e eu vou passar para o meu xará do mundo do direito digital, o Dr. Renato Opsi-Blum, que organizou mais um congresso sensacional de primeiríssimo mundo no Hotel Tivoli Mofarrege nesta segunda-feira. Dá orgulho de ter o nosso co-host aqui e ter eventos deste porte no Brasil organizados por pessoas que estão aqui conosco. Nossa querida Marta Gabriel e a nossa também querida, mas um pouco mais novada, Ana Flávia, estavam lá palestrando, conversando, e foi muito legal. Meu querido Renato, seja bem-vindo. O que você traz para a gente hoje? Se quiser falar o balanço do seu congresso, seria muito interessante. Voltou, ele silenciou sozinho aqui. Vamos lá, agora vai. Agora vai. Diretamente do mundo do direito digital, Renato Opsi-Blum. Vamos lá, foram mais de 760 participantes. Uau. Tivemos a honra de ter o Renato Grau lá em pessoa, a Aninha, que foi espetacular, né? Como sempre. Vai, quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Mais de 700 pessoas no Congresso de Direito Digital, patrocinado e organizado pela Opsi-Blum Academy. Olha o jabá, hein? Vamos lá, Renato. Olha, tivemos discussões interessantíssimas envolvendo inteligência artificial, participação dos diretores da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, inclusive com o Fabrício, que é o responsável pela fiscalização. Fizemos até algumas simulações. Foi espetacular. Tivemos alguns labs, inclusive.
envolvendo a parte de incidentes, resposta a incidentes, que, aliás, é um assunto que está crescendo demais. Só ontem eu atendi 2 ataques, um envolvendo, inclusive, um escritório de advocacia, coisa complicada. Enfim, mas foi um evento de muito sucesso. Se Deus quiser, o ano que vem teremos novidades com o Trends News lá. Quem sabe até transmitindo ao vivo de lá, né, Grau? Mas já abrimos o espaço, tivemos nossos 3 amigos lá. Ano que vem, se Deus quiser, com mais questões do nosso Trends News. Mas vamos lá, notícias do direito digital dessa semana. Nós tivemos aqui uma atualização por parte do Conselho Federal de Medicina, então agora o Conselho liberou aquelas fotos antes e depois, ampliou inclusive a presença dos profissionais da área médica na internet, inclusive com campanhas promocionais, lembrando que o uso de imagens de pacientes tem que haver autorização, senão não pode divulgar imagem nem nenhum dado pessoal específico. E tivemos também uma novidade aqui, o governo está preparando um projeto de lei para taxar com 27,5%, taxar entre aspas, né, pagamento do INSS para trabalhadores que usam aplicativos. Então, vai dizer aí motoristas de automóveis e motoristas de motocicletas, os chamados motoboys, inclusive. E fixando um valor mínimo, hein? R$30 para automóveis e R$17 para motocicletas, incluindo aí os custos que eles terão. Se estima aí um lucro líquido aí de 7,5%, que é onde vai entrar essa tributação aí de 27,5%. E, por fim, a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, aliás, um profissional da ANPD, um diretor da ANPD, ele mencionou em um evento que o blockchain não está 100% em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma questão que a gente sempre traz à tona, porque quando nós colocamos algo no blockchain, isso fica imutável, e essa questão pode, dependendo de como isso for colocado, realmente tem um impacto no exercício dos direitos dos titulares, que um desses direitos é a possibilidade, quando for o caso de consentimento, de se rever esse consentimento e se pedir a deleção daquele dado pessoal. Então, por isso que muitas vezes no blockchain você coloca apenas um hash ou um link indicativo para que você possa depois mexer na origem e poder cumprir LGPD na sua essência. Na Europa, no GDPR, é a mesma discussão que a gente tem hoje também envolvendo essa questão. E por fim mesmo, agora, a inteligência artificial, os modelos de IA, os modelos de processamento de dados potentes, como eu gosto de chamar, está ajudando hoje já o judiciário a lidar com um estoque de mais de 80 milhões e agilizando o trabalho desses profissionais, o que é muito positivo também. Então, meus amigos, essas são as notícias do direito digital dessa semana. Não tivemos nenhuma decisão judicial polêmica, como tivemos na semana passada. Desejo aqui a todos um ótimo, excelente, abençoado final de semana, cumprimentando sempre aqui o Renato Grau, que está aqui valentemente coordenando esse grupo aqui espetacular, e sempre aí com novidades, e sempre aqui trazendo não só novidades, mas essa energia que ele tem também, desejando também bons jogos de futebol nesse final de semana. Um abraço. Tchau, tchau. Ninha, beijo. Muito obrigado, querido Xará. Você sabe que você falou dos incidentes aí que estão acontecendo. Na minha carta de especialista, eu trouxe também o tema dos cyberataques que tem acontecido, tem crescido numa velocidade exponencial. Mencionei uma série de cases ali. Então, eu acho que tem que ter tem que ter um trabalho muito importante de segurança da informação para as empresas se protegerem de todos esses ataques cibernéticos que estão acontecendo e não só se protegerem sob o ponto de vista técnico, tecnológico, mas também sob o ponto de vista jurídico, que o Renato é um dos grandes especialistas do Brasil neste tema. Bom, já que falamos... Grau, deixa Fala, Renatão. Você brincou lá, quem sabe faz ao vivo, então deixa eu fazer uma pergunta para ti. Lógico. Do ponto de vista técnico, você faz esse atendimento de forense, de investigação, de brechas, enfim, essa parte técnica está na sua especialidade também? Sim, está. Suporte 24/7, que eu sou CTO, todas as tecnologias da suporte, eu que estou do direcionamento, tem toda uma área de segurança da informação ali, com SOC muito bem estruturado, desenhos de planos de respostas, toda
a parte técnica, tecnológica, suporte faz e está em excelentes mãos. Negociação. É por isso que eu sou amiga dele, viu? Você também negocia com os hackers? Só de assistência, né? Para negociar com hackers, eu vou chamar a Ana Flávia. Opa, aí sim, hein? Tem que ser linha dura, né, Renato? Não dá para a gente ser ali no sorriso. Aí eu chamo a Ana, ela resolve, né, Aninha? Vocês estão brincando? Quando eu trabalhei muitos anos na Diebold, Procomp, depois o Incor Diebold, que era uma das maiores fornecedoras de solução de automação bancária e de segurança de internet banking no Brasil. Não sei se vocês lembram da primeira geração dos plugins para a internet bancária. Vocês lembram do Guardião? Era um plugin que você tinha que baixar e dava um rosco danado para poder... Então, o Guardião foi desenvolvido pela equipe com a qual eu trabalhava lá na Diebold. E eles são, na verdade, um grupo reconhecido, eles são muito discretos, eles são reconhecidos hoje como um dos grupos de segurança cibernética mais potentes do Brasil. A sede fica numa cidade aqui no interior de São Paulo. Então, e hoje, na verdade, o tipo de segurança que você faz não é mais a segurança a partir do local, é um misto de engenharia social com segurança de perímetro, né? O que você procura assegurar é que eles não cheguem aonde tem que chegar via uma série de barreiras, mas a porta de entrada de 99,9% das fraudes se dá através de processos de engenharia social. Então, o fator de falha é o fator humano, né? Uma outra coisa, assim, história rápida para contar para vocês. Há alguns anos eu não lido diretamente com isso, mas até 5 anos atrás, 6 anos atrás, a grande ponte, digamos assim, de troca de informações de fraude, obviamente se dá através da Deep Web, aquelas histórias todas que a gente conhece, mas tinham 2 grandes núcleos de hackers e fraudadores muito conhecidos no mundo. Um locado no leste europeu, nos países aqueles que nós conhecemos do leste europeu, e o outro no Brasil. Os fraudadores, principalmente aqueles ligados a golpes bancários e que inventam novas formas de se capturar por engenharia social de alguma outra maneira, e novos ransomwares também, uma grande parte deles saía do Brasil. Eles faziam uma comunicação direta com o pessoal do leste europeu. E era muito engraçado porque é o seguinte, você tem 2 tipos de modelos, eu tinha, pelo menos na minha época, 2 tipos de modelos de ataque. Aqueles que você desenvolvia, os grupos desenvolviam e faziam um deployment diretamente, atacando ou instituições bancárias, ou governos, ou hospitais, enfim, um negócio específico. E um outro grupo que era especializado em desenvolver modelos de golpes e fraudes e vender isso no Deep Web. Então, ganhava-se dinheiro de 2 maneiras, né? Ou proporcionando o ataque diretamente, ou proporcionando ferramental e conhecimento para quem se animasse a fazer isso. Então, fica a dica aqui. Foi muito bom você ter falado a questão do phishing, de engenharia social. Um cliente da Suporte 24/7, uma empresa de armas bélicas. Imagine a responsabilidade de segurança da informação. Num momento que eles ainda não haviam feito todos os investimentos que nós havíamos sugerido na época, a questão do phishing, para quem não sabe, os hackers implantam uns robozinhos que ficam monitorando, lendo, entendendo tudo que está acontecendo dentro da empresa. Eles não atacam na hora, depois que eles entram e ficam monitorando. Nesse caso, eles ficaram monitorando as operações com o CFO, e aí eles criaram um e-mail super parecido, trocando a letra I pelo número 1, que é parecido, alguma coisa assim, e começaram a se passar pelo CFO e trocaram uma invoice de um fornecedor de fora, mandando depositar em outra conta. E ali foi, na primeira operação, $75 mil. Então, galera, o negócio tá feio, precisa cuidar sim, tanto sob o ponto de vista tecnológico, quanto sob o ponto de vista jurídico. E mais, hoje tem uma proteção adicional que vale a pena ver da questão dos seguros cibernéticos. Então, tem bastante assunto aí, muito problema, mas também muita solução.
Então, não durmam no ponto, porque são muitos os casos de empresas que têm prejuízos absurdos por causa de ataques cibernéticos. Bom, como a gente falou, o Renato comentou do blockchain, das questões de LGPD, eu vou já dar uma puxadinha lá para as areias do Rio de Janeiro, mundo financeiro e cripto. Rafa Veloso, o que você traz para a gente hoje? Bom dia, pessoal. Cara, que esse assunto é muito legal. Vocês falam sobre engenharia social, né, ali no mundo dos hackers, mas tem também no mundo físico, né? Não sei se vocês ficaram sabendo daquele caso clássico que o cara trocou a maquininha de cartão no posto de gasolina, a máquina era igual, e o cara ficou recebendo ali por meses ali, ou sei lá, semanas, o faturamento do... Enfim, a engenharia social é bem mais fácil. Eu acho que o brasileiro tem, infelizmente, tem muita criatividade para fazer. Os entregadores do iFood também, não, passa aqui, né? E vai que vai. Então tem que ficar atento aí essa tecnologia sempre assim, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? E outro gancho também que eu queria pegar foi que o Renato comentou sobre a questão de tecnologias militares, e hoje eu vou falar um pouco sobre uma mini Guerra Fria mais ligada aos semicondutores, né? Então, desde o ano passado, eu vim comentando no Clubhouse sobre aquela visita da Nancy Pelosi a Taiwan, né, e toda aquela pressão que a China fez, enfim, a Nancy Pelosi é a presidente da Câmara dos Deputados, e desde 97 que não ia uma pessoa, né, do alto escalão do governo americano a Taiwan. A China considera Taiwan como uma ilha rebelde, né, e uma das metas do governo é reincorporar essa ilha. Mas aí fala, por que o pessoal quer saber tanto dessa ilha? É que lá tem a TSMC, e nessa visita a TSMC é o maior fabricante de semicondutores globais. Ele tem o market share, né, a fatia global de produção de exportação, chega a 54% do consumo de semicondutores é da TSMC. E todo mundo sabe que os semicondutores está ligado aí à tecnologia de ponta. Isso envolve tanto o desenvolvimento, né, do mercado, né, de tecnologia do país, como também de defesa, né? Não adianta só ter conhecimento de bombas atômicas. Então, se você tiver um conhecimento de um alto processamento, você consegue estar suprimindo essas defesas do seu inimigo. Então, além de expandir a parte também econômica financeira do seu país. Então, a TSMC tem 54% do mercado global, aproximadamente 80% se considera os semicondutores de ponta, né? E a Nancy Pelosi foi lá justamente para começar essas conversas com o CEO da TSMC. Está dando eco aí? Não. Beleza. A empresa, a TSMC anunciou aí que vai investir aí cerca de 40 bilhões, né, num parque industrial, né, nos Estados Unidos aí até 2026, onde a intenção é fazer chips aí na casa aí de 5 nanômetros e futuramente aí 3 e 2 nanômetros, né? Então os Estados Unidos está fazendo esse meio de campo, inclusive tem planos do governo para investir. E aí, obviamente, a TSMC foi para lá, para os Estados Unidos também, para além de ter segurança, né, por conta da China tentar invadir lá a terra deles, mas também aproveitar essa grana e investir lá, né? Vai ser esse campo, o principal campo vai ser feito, esse parque industrial ligado à fabricação de semicondutores, vai ser lá no Arizona, né? Para o pessoal entender um pouco, né? Mas é só a TSMC que não. O setor de semicondutores, né, que vai produzir aí os circuitos, enfim, os processadores de ponta, tem algumas cadeias, né? Dentro desse setor de fabricação tem as cadeias. Então tem o pessoal que faz o design, que tem os softwares, que faz as simulações e tudo, que para poder estar fazendo essas otimizações. Basicamente é os Estados Unidos aí que detém essa tecnologia, tá? Tem o setor que faz os componentes, que são os componentes eletrônicos para poder, os transitos e tudo para poder estar fazendo os semicondutores. Tem os fabricantes das máquinas, são basicamente só tem uma empresa holandesa, a ASML, que fabrica esse equipamento, que tem essa tecnologia de litografia ultravioleta extrema, que justamente consegue, esse EUV, que consegue estar fazendo esses nano semicondutores aí, conseguir agrupar o máximo número de transistores dentro de um chip, né, dentro de uma placa, né. E tem os founders, que são realmente quem está construindo, que faz aí esses wafers aí de semicondutores, que o carro-chefe é a TSMC. Você tem a Intel, você tem alguma Samsung e algumas outras empresas que fazem, mas a maior fatia do mercado, e principalmente quando se fala em semicondutor e de ponta,
é a TSMC. Pra vocês terem uma ideia, um fio de cabelo humano tem cerca de 80 mil nanômetros de espessura, né? O cabelo humano ele cresce 0,3 nanômetros por segundo. Os transistores mais avançados atualmente, que é de 5 nanômetros, né, significa que você cabe cerca de 20 milhões deles em uma espessura de um fio de cabelo. Só para você ter noção de a quantidade de transistores que a gente está conseguindo colocar atualmente em um chip. Mas, Rafa, você está falando em crescimento médio de cabelo, né? Porque eu não vejo em todas as regiões da minha cabeça. No seu caso, aí já está numa tecnologia superior, né? Quântica. Quântica. Renato, fico por aqui e vamos observar aí como é que vai ficar esse desenvolvimento dos semicondutores. Eu espero que não dê em guerra, mas essa corrida, essa busca daí, se não tiver conflitos armados, obviamente, é interessante porque acelera essa questão toda tecnológica e vai impactar no nosso dia a dia aí, tá bom? Perfeito, assunto extremamente pertinente, né? E lembrando que tem recursos naturais dos insumos para fazer os semicondutores que também são limitados. Então, realmente, são recursos limitados e o assunto é muito importante. Legal, Rafa. Agora, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Jalapão. Bom dia, boa Brasil! Noite. Boa noite, Japão. Boa tarde, Áustria. Paulinha Costa. Como você está, minha querida? Como estamos? Olha, eu tô chegando aqui hoje chateada, viu? Que vocês estavam falando aí da celebração do episódio de número 100, muito em breve. E na última semana eu perdi a celebração de idade aí do Trends News, mas também da Aninha. A Aninha fez anos também, nossa malvada favorita. Mas eu tava aqui de coração, tá? Tava aqui com a paixão, juntinho de vocês. Aliás, foi muito bom. Eu consegui assistir, ouvir, né? O episódio depois, não assisti, eu ouvi o episódio depois e tava muito bacana. Mas olha só, até puxando um gancho aqui, fazendo um parênteses do que o Veloso também acabou comentando. A Aninha trouxe, né, esses dois polos, leste europeu e Brasil, com toda essa tractana, né, de criação aí das estratégias de ataque cibernético, e não à toa, né? São dois polos muito criativos, e a gente, como tudo, né, existe luz, existe sombra, a gente usa muito a criatividade para contornar, muitas vezes, de forma muito negativa, né, as nossas realidades, e no Brasil a gente está precisando virar essa chave. Então é muito do que eu acredito. Mas vamos lá, vamos às notícias, porque hoje eu estou ousada, eu trouxe 3 notícias aqui que eu queria compartilhar com vocês. A primeira não é bem notícia, porque não é uma novidade, assim, mas está se tornando notícia agora, está vindo à tona agora, que é o lançamento da marca Coachtopia, que é uma marca da Coach. Não é novidade, porque eu já tinha acompanhado esse lançamento há alguns meses, na minha passagem esse ano ali por Londres. Eu visitando a Selfridges, né, que é uma varejista que tem uma... Tá dando eco? Não. Aqui caiu um ecozinho, mas acho que já voltou. Mas tava falando da Selfridges, né, que é uma das varejistas que mais tem trazido aí holofotes para a história toda de sustentabilidade. Tava ali cuidando do lançamento dessa marca, que agora começa a fazer algum barulho, começa a se apresentar em detalhes, né? Muito natural esse soft, né? Esse lançamento soft no começo dessas marcas, principalmente quando a gente está aí com uma possibilidade de cair num greenwashing, né? Que as marcas andam fugindo bastante. Mas basicamente o que é a Coachtopia? Ela é uma marca paralela dentro do grupo Coach, né? Que traz o seguinte posicionamento, né? Na verdade, a Coach, ela de forma muito corajosa entendeu que o modelo de cadeia que eles operam é uma cadeia linear e insustentável. Então, como é que eu faço para mudar essa realidade? Não vai dar para mudar aqui esse trocar o pneu com o carro em movimento. Portanto, eu vou criar uma marca paralela, que é a Coachtopia, que serve como um laboratório para explorar o funcionamento de uma cadeia que é uma cadeia não linear, uma cadeia regenerativa, e vocês sabem que regeneração é o meu tema do ano. Então, essa empresa, essa marca, ela funciona como um grande laboratório, e depois a intenção é que a inteligência dessa cadeia seja migrada para a própria cadeia da Coach, né? Eu acho que esse case ele traz uma série de considerações aí, inclusive a pergunta de vários, né? Porque todo mundo pergunta, putz,
como é que a gente vai fazer para mudar de cadeia? Não tem como, a gente já está muito estabelecido nesse formato. Enfim, né? São várias as possibilidades. Essa é uma. A coach foi uma corajosa assumir esse posicionamento e buscar essa alternativa. Tem outras formas, a gente só precisa começar e começar logo, né? Então essa que é a chamada. Eu postei no meu LinkedIn, tem um post ali bem rapidinho só sobre esse case, que tem ali os 3 pontos principais de gol dessa marca da Coachtopia e que serve inclusive para a gente, como pessoas, não só organizações, para a gente ativar no nosso dia a dia essa transição de mentalidade de cadeias lineares para cadeias regenerativas, né? É o convite aqui para todo mundo entrar na regeneração. E aí passo aqui para minha segunda notícia, né? Que tem aí um vínculo com essa também. Essa é uma notícia que, principalmente para quem está de olho no varejo, já deve ter captado, que é referente a Container Store. Né? Container Store é mais uma dessas varejistas americanas que já estão mais para lá do que para cá, até mesmo pelo produto que vende, né? Não só pela forma como se apresenta em loja. Tem ali alguns pontos de revisão bem importantes em termos de evolução de mindset digital. Mas entre muitos desafios, né? Uma varejista que já está quase aí numa falência, o CEO declarou aí um corte de 10% do próprio salário, da própria remuneração, para priorizar o aumento, né? Priorizar não, favorecer, possibilitar, né? O aumento da remuneração dos demais colaboradores. E aí, de novo, é mais uma notícia que tem um monte de viés aí para a gente conversar, mas eu queria focar aqui no movimento de descentralização. Né? Desde aquele grito do CEO da Patagônia, a gente vê esse tipo de movimento evoluindo mais e mais. E isso tem muita relação com o movimento que eu prego da economia da paixão, de protagonismo, pertencimento e comunidade. Então, esse foco, né, em coletivos, ele tende a se expandir bastante. E esse é só mais um movimento que ilustra um pouquinho disso. E aí chego aqui na minha terceira notícia, a última. Na verdade, é só uma pesquisa curiosa que saiu aí de uma universidade do Reino Unido, onde basicamente eles relacionaram, né, as paixões com o bem-estar. Então, de que forma que as nossas paixões favorecem o nosso bem-estar, redução de estresse, de ansiedade, aquela história toda. E de forma muito óbvia, né, entenderam que existe sim uma correlação. Portanto, praticar os nossos hobbies, as nossas paixões, acarreta numa evolução de bem-estar. É bem aquelas pesquisas assim, o óbvio precisa ser dito, né? E eu digo isso porque é óbvio mesmo que as nossas paixões, elas estão atreladas ao bem-estar. Eu sempre falo que a gente está bem, né? A gente vive bem quando a gente está dentro da nossa jornada. Né? E as nossas paixões, elas justamente funcionam como luminosos, como holofotes, para a gente ir seguindo a nossa jornada. Portanto, com todos os desafios do mundo, né, que todos temos, quando a gente está na nossa jornada, fica mais fácil a gente levantar, a gente seguir, enfim. Então, achei interessante aí essa pesquisa óbvia. E vou aproveitar, eu falei que são 3 notícias, mas me lembrei aqui, falando de bem-estar, de um documentário que vale muito assistir, que saiu no Netflix, sobre as zonas azuis. Esse é um tema que eu já estudo, já exploro há bastante tempo dentro da jornada da Economia da Paixão e que, inclusive, aparece no livro da Economia da Paixão, que eu sou coautora. Vale muito pegar aí um tempinho, aproveitando, né, o final de semana, para assistir com calma essa história. Fico por aqui, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Paulinha, já está na minha programação assistir o filme lá, o documentário dos Zonas Azuis. Para quem não sabe, houve uma pesquisa mapeando no mundo os locais que as pessoas tinham maior longevidade e muito ligado à qualidade de vida e alimentação. Eu acho que foi muito bem lembrado. Estou curioso para assistir isso. Quem sabe a gente vai passar. Eu espero na próxima carta do especialista, hein? Boa! Está anotado aqui, minha querida. Muito obrigado. E agora temos uma Special VIP Guest, diretamente do mundo da Customer Experience. Yalabá, seja muito bem-vinda, minha querida. Uma honra ter você aqui. Você está bem? Bom dia a todos. Obrigada, Renato. Estou bem, graças a Deus. Muito bem.
Me fala um pouquinho aqui, se apresenta para quem não te conhece ainda. Bom, para quem não me conhece, Yalaba Lopes, eu sou especialista na gestão em relacionamento ao cliente, atuando na área de CX e CS de outras empresas. Então, hoje o que eu quero trazer para vocês aqui, nesse mundo de transformação digital, foi justamente na semana passada, aconteceu o Congresso Nacional das Relações de Empresa-Cliente, que é conhecida como a REC. É o maior evento da América Latina voltado ao mundo de CX. E o tema desse ano foi justamente CX IA, a revolução definitiva. A IA vem sendo muito utilizada para estreitar essa relação cliente-empresa, e esse foi um tema principalmente debatido em todos os cenários, em todos os painéis que aconteceu lá dentro. E dentre todas as apresentações do uso de IA que aconteceu dentro desse congresso, a grande inovação foi uma startup que traz um atendimento que fala. E o que seria isso? Ela faz uma integração de texto e áudio para conduzir as conversas cliente-empresa. Então, ele consegue interpretar, independente se a pessoa utiliza gírias, se ela não tem uma clareza na comunicação, ela consegue captar a mensagem e realizar total atendimento. E isso é um grande ponto de inovação, porque além de trazer a união de todos os canais de comunicação da empresa. Então, ele atende essa questão do omnichannel. Ele consegue integrar todas as redes que as empresas possam vir a utilizar através dessa comunicação pela fala. Até porque nós temos aí um Instagram, né, o direct de Instagram e o WhatsApp como os aplicativos mais utilizados pelos clientes para se comunicarem com as empresas. Então, a aplicação dessa startup, a inovação da forma como ela trouxe, ela vai abraçar cada vez mais o público, né, e fazendo com que as pessoas se incluem nessa relação juntamente ali com as empresas. E um ponto bem interessante que foi apresentado lá é sobre a economia, que, por exemplo, ela trouxe entre uma grande empresa de fast fashion no Brasil, onde ela reduziu mais de 40% os custos na área de cobrança, utilizando essa inteligência artificial. E em outras, teve um avanço da satisfação de 40% para 87%. Uau! Do cliente no atendimento. Então, nós vemos que a gente quer, sim, né, uma otimização na hora de atender. E, casos simples, as IAs auxiliam muito para que a gente tenha uma otimização de tempo. E aí, essa questão do que fala, né, da gente ter uma inteligência artificial que fala, interpreta exatamente o que a gente está abordando, foi crucial e traz um avanço muito grande para estreitar essa relação e, principalmente, sobre a experiência do cliente, que é a era que nós estamos vivendo nesse grande momento. Muito legal, Yalaba. E vem uma das coisas que me incomoda muito, né? A gente tem sempre uma preocupação com o ser humano, a questão de perda de empregos e tudo isso. Mas a gente sabe, e você que cuida dessa jornada, eu me irrito demais com aqueles atendentes de telemarketing mal treinados que só leem scripts. Exato. É muito ruim, a experiência é muito ruim. Por isso, quando você fala do aumento de nível de satisfação de 40% para 87%, alguma coisa assim, né? Talvez esteja muito ligado à falta de capacitação do próprio ser humano para isso, não é? Você tem uma visão a esse respeito? Exatamente, Renato. O que acontece é que nessas grandes call centers, né, o que a gente enxerga é que as pessoas elas acabaram ficando muito robotizadas. Então, elas atendem muito no script automático. E isso perde um pouco dessa interação que é o que a gente gosta. E a IA, surpreendentemente, porque lá eu tive a oportunidade de testar ela faz uma interação total com o que você aborda. Por mais que você traga um contexto, trazendo uma história, narrando uma situação, ela consegue interpretar, pegar as palavras-chave e trazer a solução daquilo que você quer. Por vezes você não tem a clareza na sua solicitação, mas a inteligência artificial consegue interpretar e trazer a resposta exata. E como nós queremos sempre otimizar tempo, acredito que o grande ponto da satisfação é, além de trazer a solução, é a otimização de tempo para resolver. Porque hoje a gente tem essa grande infelicidade, por vezes, ficar por muito tempo aguardando um atendimento aí em grandes empresas através do atendimento de call center. Sensacional. Agora, provoca boas reflexões, né? Comentar que o ser humano, no caso aí dos atendentes de telemarketing, ficando robotizados, eles perdem as vagas para os próprios robôs que ficam humanizados. Exatamente. Chega a ser até um contraponto, né? A gente mencionar dessa forma, mas é uma realidade. E isso faz com que as pessoas realmente elas possam apostar e acreditar nessa necessidade da relação
humana mais genuína, né? De ter realmente uma escuta ativa e realmente estar voltado para solucionar os problemas. Então, essa IA ela veio justamente para trazer de uma forma muito firme sobre conectar serviços e pessoas. Então, essa é a essência de entrega e do que visa fazer essa IA que fala, que está avançando aí, atendendo grande parte do mercado. Muito bom, excelente o ponto. A sala aqui está à sua disposição para você quiser colaborar, comentar mais alguma notícia trazida por alguém. Muito obrigado mesmo, seja sempre bem-vinda, Yalabá. E agora vamos para a minha malvada favorita, Aninha. Bom dia, meu amor, como você está hoje? Entrou no nível heavy metal. Desculpa, é muito botão. O Tico e o Teco aqui deram um crepe. Oi, Alabá, bem-vinda. Adorei a sua participação, adorei ouvir você. Depois eu perdi no meio da conversa o nome do software, esse, da solução por IA. Você chegou a mencionar, Alabá? O nome dele é FinTalk. FinTalk. Isso. Tá. E a empresa é brasileira? Exatamente. Legal. Poxa, valor dobrado, né? Empresa brasileira, yes! Recebeu um grande aporte recentemente até. Uau! Vou dar uma procurada porque a minha obsessão particular e pessoal nesse universo é um dia a gente poder interfacear conversacionalmente, né, com as IAs, e mais do que isso, na sequência que alguém comece a levantar as IAs defensivas, né, porque nós precisamos de IAs defensivas que nos protejam de outros que eventualmente podem vir abusar da nossa psique, dos nossos dados, dessa decupagem que se faz do ser humano. É muito legal. Obrigada pelo toque. Paulinha, bom dia. Veloso, querido. Oi, Ney. Renato Opsiblum, que tá, mas não tá. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Bom, vamos continuar com a nossa série. Para quem não sabe, eu estou trazendo uma lista de 9 livros que valem a pena serem lidos em 2023, baseado na lista similar que o Financial Times elabora, e dessa lista, na verdade, sai normalmente o livro ganhador de livro do ano deles, tá? Então, todos esses livros que eu estou sugerindo a vocês ao longo dessas semanas têm uma pegada de olhar nos fenômenos do mundo. Podem ser livros de negócio, mas não necessariamente precisam ser livros de negócio. Então, a gente já conversou sobre, por exemplo, o Material, que é um livro que analisa a nossa extrema dependência de 6 materiais de transformação na indústria de base do mundo, que são a base daquilo que a gente utiliza para qualquer coisa que a gente come, bebe, usa por remédio. Se algum desses materiais desaparecer, e todos eles são não renováveis, a gente está na lama, né? Então, a gente falou desse livro. A gente falou sobre Your Face Belong to Us, que é a história da Clearview AI, que tem a maior base de rostos, de faces biométricas do mundo, e aí os dilemas da privacidade que isso está trazendo, né? Que é uma obsessão nessas listas de livros. A gente tem observado que mesmo aqueles livros que tratam de remodelagem e novas atuações empresariais e societárias têm se apoiado muito em 2 grandes vetores. A tecnologia, como extensão do ser humano para a transformação de si mesmo, do mundo e das relações, e principalmente o intercruzamento de tecnologia com geopolítica, que no nosso ponto de vista, no meu ponto de vista, indissociável. Renato e eu já tivemos algumas discussões bravas a respeito disso em edições passadas do Trends News, mas eu não retiro essa minha percepção. Tecnologia é política, e política é tecnologia. Política com P maiúsculo. Nós não estamos falando de questões partidárias, nós estamos falando de redesenhos de cadeias inteiras de sociedade, de produção e de modos de estabelecimento de poder. Tá? Então, essa foi a pegada dos 3 primeiros livros que a gente sugeriu. Eu vou colocar um que é, na verdade, um entrante essa semana. Então, o 4º livro da nossa lista de livros que você poderia e deveria ler em 2023, que é a biografia do Elon Musk. Quem me conhece sabe que eu gosto do Elon Musk. Falo palavrão, então vou utilizar uma expressão de Aninha no Trends News. Pessoa física é um escroto.
pessoa jurídica, provavelmente é um dos maiores gênios que a humanidade teve ao longo dos últimos centenares aí de séculos. Tá? O cara, sem sombra de dúvida, é daqueles que está passando pela história e não está deixando nada incólume. E só para vocês entenderem a importância dessa biografia específica, o Sir Walter Isaacson, que é o cara que escreveu essa biografia, ele se dedica a mapear os grandes gênios de diversas eras. Então, ele já escreveu a biografia do Leonardo da Vinci, ele já escreveu a biografia, por exemplo, do Steve Jobs, ele já escreveu a biografia, está me escapando o nome agora, da mulher que inventou a tecnologia do CRISPR. Ele pega grandes homens e mulheres que foram, em algum momento da história, devido à combinação do momento que eles viveram e do seu gênio pessoal, pessoas que fizeram deixaram uma herança, um legado transformador no mundo, ponto. Amemos ou os odiemos, é o que eles são. E aí essa biografia mais recente do Walter Isaacson é a do Elon Musk. Gente, eu já comecei a ler, ela tá muito interessante. O Elon Musk, ame-o ou deixe-o, ele tem uma característica que é o seguinte, ele tem uma relação muito intensa com as coisas, né? Então, um dos pontos que na análise psicológica que o Sir Isaacson fala do Elon Musk é o drive de como ele é um homem movido pelos seus demônios. Os demônios internos do Elon Musk, seja por sua condição de uma inteligência fora da curva, talvez Asperger, ele já se autodiagnosticou como Asperger. É um homem, com sombra de dúvida, de uma inteligência fora da curva, assim, excepcional, de uma dificuldade de lidar com os outros seres humanos intensa. Então, ele é muito cruel, às vezes, muito ríspido e zero empático com as pessoas que estão ao seu redor. Isso é um tema difícil de lidar. Ele é uma máquina de trabalhar, ele é um trator. Ele não entende outros seres humanos no sentido de conseguir fazer a transposição, de se colocar debaixo da pele deles. E teve uma infância especialmente difícil, com um pai especialmente abusivo, mas abusivo em níveis assim estratosféricos. E o que o Elon Musk permitiu ao Sir Walter Isaacson? Sir Walter Isaacson, quando escreve uma biografia, ele tem acesso no máximo a 30 horas, 40 horas, no máximo, de entrevista com seus biografados. O Elon Musk lhe permitiu estar acompanhando sua rotina, da hora que acordasse até a hora que dormisse, durante 2 anos. 2 anos. Ou seja, durante 2 anos, o Walter Isaacson esteve colado na rotina do Elon Musk. Então, acho que isso trouxe para ele, não só, obviamente, um olhar muito profundo e muito agudo nas vicissitudes. Eu estou olhando aqui a tela para dar para vocês, inclusive, o ponto. Nas vicissitudes desse homem, mas também no que os outros pensam dele, sejam seus funcionários, seja o seu irmão Kimball, que é muito próximo a ele, sua mãe, suas ex-mulheres, sua relação complicada com os filhos, sua guinada, que muitos entendem como sendo uma guinada à direita, depois de ter sido um fervoroso defensor de políticas mais ligadas a pautas e questões da esquerda. Então tá tudo ali mapeado, né? Mas esse acesso sem precedente do Sir Walter Isaacson à intimidade do Elon Musk colocou Sir Walter Isaacson, na seguinte pergunta. E aí eu já estou me encaminhando ao final da nossa conversa, né? Ele trouxe uma história de um interior revelador desse homem, né? Muitas histórias surpreendentes, muitas histórias de triunfos e turbulências. E o Elon Musk é um self-made man. Essa história de que é filho de pai milionário, tudo falácia, né? Tudo falácia. Ele teve uma boa educação de classe média, mas o cara começou a desenvolver e a vender sua primeira empresa aos 12 anos de idade. Aos 21 já tinha feito 2 ou 3 tacadas de empresas de software que o haviam deixado milionário e investiu tudo que tinha na Tesla, né? Então, eu vou seguir em relação a isso mais tarde. Mas a pergunta que o Sir Walter Isaacson faz e que a gente se faz no final desse livro é: esses demônios interiores que impulsam o Elon Musk e que, de certa maneira, são demônios interiores paralelos presentes na biografia, por exemplo, do Steve Jobs, ou mesmo na biografia do
do Leonardo da Vinci, só para terminar, ele fica como uma questão. São esses demônios interiores desses homens e dessas mulheres o que impulsa a inovação e o progresso? Porque se forem, a gente tem um problema aqui para resolver. A gente vive numa cultura estamos todos na força do ESG e na força da saúde mental. Queremos todos estabilidade, saúde mental e o mínimo de conflitos possíveis. Mas o nível de entrega e o nível de conflito interior de um homem como Elon Musk é de uma brutalidade acima da média. Por consequência, a capacidade de realização dele também. E a pergunta do Jackson os verdadeiros transformadores do mundo, será que lhes é dado o luxo de poder prescindir desses demônios internos que nós muitas vezes não queremos encarar ou conversar em prol da nossa paz e da nossa rotina, que seja uma rotina mais amena, classe média mesmo, vamos falar aí, né? Então, fica aqui a dica, leiam o livro, menos talvez como uma história dos feitos incríveis de um homem que mudou a história e vai mudar a história, porque o legado do Elon Musk a gente só vai mensurar daqui a 100 anos, o legado real daqui a 100 anos, mas a questão de como é que eu converso, e se eu converso com os meus demônios interiores, e o quanto eles são necessários, no fundo, para eu ter força para interagir de uma maneira que mude o ambiente externo. É isso, semana que vem a gente continua com o 5º livro da série, tá? Então, hoje falamos da biografia do Elon Musk pelo Walter Isaacson. É isso, Nossa, Aninha, seria capaz de passar o resto do dia aqui falando com você sobre isso. Muito bom, obrigada. Eu comecei o livro que você indicou semana passada também, super obrigada, viu? E olha só, galera, uma das nossas trends aqui, a Bio Yoshimoto, ela comentou aqui no chat, Steve Jobs também tinha demônio no corpo. Eu acho que é uma boa, aliás, uma excelente referência, né? Quantas similaridades existem entre o Elon Musk e o Steve Jobs. E eu também acho, né, que o apelido de minha malvada favorita não é à toa. Mas não é mesmo. Depois, se eu falar para vocês a quantidade de coisa que eu andei fazendo essas 2 últimas semanas, dá vontade de sentar, rir e chorar. E ao mesmo tempo, essa, pelo menos para mim, essa intensidade é a que está me permitindo dar as aulas que eu estou dando muita aula pesada. Daqui a meia hora, inclusive, eu vou estar intermediando um painel com 40 CIOs do setor público, e assim, para botar o povo na zona de desconforto. Estou fazendo a remodelagem da estrutura comercial de um grupo educacional enorme, que está com problema aí na sua venda. Estou levantando uma startup de testes e de interface psicométrica para jovens e adolescentes no sistema público brasileiro. Daqui a pouco também vou começar o meu mestrado em filosofia cognitiva. E assim, é necessário um nível de energia muito grande. E mais do que isso, os demônios interiores, eles estão ali na esquina, eles estão ali atrás da orelha. Que eu diga o santo coitado do meu marido, que o Grau o chama de santo, que tem que aguentar tudo isso. Mas hashtag fica a dica, gente. Eu nesse sentido, acho que um dos motivos pelos quais eu entendo e, de certa maneira, admiro o Elon Musk é que eu, pessoalmente, convivo dia e noite com muitos demônios interiores, mas muitos mesmo. E eu acho que a Yalabá também, porque eu estou olhando a cara dela aqui, a sobrancelha dela já subiu e desceu umas 10 vezes nessa conversa. Passo para você, Renato. Yalabá, você convive com seus demônios interiores? Eles são incentivo para as suas realizações? Sim, bastante, bastante. Eu estava ouvindo a Ana falar e estava aqui me identificando com alguns pontos em algum contexto. E acredito que, de certa forma, essa inquietude, né, e ouvir e ter esses demônios é uma movimentação. Eu, pelo menos, eu tô bem nessa linha da Ana também nesse momento atual. Me identifico. Muito bom. Uma curiosidade, eu estou vendo aí atrás de você Epicentro, do meu amigo Ricardo Jordão. O que faz isso aí atrás? O ano passado eu estive lá, eu participo sempre, um amigo queridíssimo, o Jordão. A gente vai até estar junto nas próximas semanas. E quando eu estive lá um ano passado, no Epicentro, e eu tive esse momento do caixote, né? Para quem aqui não conhece, ele faz um evento onde ele dá oportunidade para as pessoas subirem lá no caixote e fazer uma apresentação.
de si, né, do que faz, deixar sua mensagem. E aí, como eu participei ano passado, subi lá no caixote, ele me deu o caixote de presente, um dos caixotes do evento, guardou uma mensagem ali para mim, para sempre fazer e ouvir o que o coração chama. Então ele fica ali guardadinho comigo para eu nunca esquecer também sobre essa essência. Demais. Mande um abraço, ele é muito querido. É a minha referência de cara comercial no Brasil. O cara é um avião e ensina muita gente. E esse trabalho que ele faz do Epicentro, todo ano em Campos do Jordão, é sensacional. Sigam, conheçam o projeto, prestigiem, vale muito a pena. E passo a bola agora para o meu querido Negrando, meu companheiro não só de Trends News, mas desta nova jornada do nosso livro que será lançado em 2024 sobre tecnologias emergentes e impacto nos negócios. O que você traz para a gente hoje, Ney? Cara, em primeiro lugar, eu quero dizer que essa questão do Elon Musk, que eu sou realmente um admirador da inteligência, da genialidade, eu considero que ele é o maior gênio vivo da humanidade, né? Então, realmente eu estou alinhado com a Ana nesse pensamento. É complicado falar que são demônios, né? Pessoas que têm uma capacidade de inteligência muito avançada, geralmente elas têm elementos de reflexão e às vezes de disputa de ideias dentro de si mesmo, ou seja, você vai avaliar tudo aquilo que você recebe com muita intensidade, muito mais intensidade do que pessoas que não têm esse exercício e que não gostam muito de pensar, né? E quando você pensa, pensar dói por causa desse turbulhão que acontece. Eu penso que realmente as críticas que tem a ele são mais com visões políticas ou por não concordar com algumas formas mais agressivas ou mais duras dele falar. Mas para quem entende ou conhece um pouco do que é uma pessoa com essa capacidade, vai entender que ela também tem suas deficiências com relação, principalmente às questões mais de sociabilização e de entendimento com pessoas em geral. Né? Diz que Einstein usava sempre a mesma camisa, a mesma calça, quer dizer, cada um deles tem as suas manias, tem seus jeitos de ser. O que eu trago hoje, Renato, é muito interessante, né? Porque a gente fala muito da questão de competição e de colaboração, né, entre pessoas, e quão bom é as pessoas colaborarem em projetos quando elas têm capacidades complementares que se somam e criam uma sinergia no resultado, ou seja, eles ganham velocidade, eles ganham qualidade e eles conseguem resultados muito melhores quando estão colaborando. A questão da competição é natureza humana e a gente precisa disso, inclusive, para crescer. Então, também é importante. Mas eu trago uma notícia do Instituto de Ciência e Computação lá do MIT, né, da Universidade de Massachusetts, que diz que eles desenvolveram lá um trabalho bastante interessante agora com os modelos de linguagem, né, com essa questão, para quem não conhece muito, tem a ver com os chats inteligentes, né, que eles têm por detrás modelos de linguagem avançados, né, e esses modelos criados, treinados e depois passam por 4 processos de amadurecimento até ser colocado em produção. Eles agora conseguiram lá no MIT fazer uma coisa bastante interessante: colocar diversos modelos para discutir o mesmo tema, em conjunto, para chegar a um consenso de resultado, aonde, com isso, eles conseguiram reduzir consideravelmente as alucinações que você vê normalmente aí em algumas respostas, né, quando a IA não sabe muito bem do que se trata, e a qualidade da resposta. Tá? Então, eles melhoraram muito isso. E uma das coisas que eu achei mais interessante é que eles colocaram também que isso pode se aplicar a coisas que não têm a ver com processamento de linguagem natural, que tem a ver com outras questões da inteligência artificial. São muitas, né? A gente está muito focado nisso por causa da novidade e por causa da interação que a gente tem com esses modelos, mas, assim, para quem trabalha
já em aplicações corporativas, aplicações que têm um foco num problema mais específico, e que às vezes tem diversos problemas específicos e que o ideal seria estarem alinhados em sintonia, isso também poderá, talvez, no futuro, ser usado nesse sentido. Ou seja, a gente está saindo de um modelo para trabalhar de forma multimodal. Existem outros trabalhos nesse sentido, de trabalhar a inteligência artificial de forma multimodal. A gente já viu bastante coisa sobre isso, mas, em especial, o interessante, né, que esse se trata num nível de retorno, vamos dizer, de aprendizagem de reforço, né? Porque não tem aquela aprendizagem de reforço com feedback humano, tá? Essa seria uma aprendizagem de reforço com os próprios colegas IA. Então, uma IA falando com os outros colegas e ela aprender por reforço com os outros e todos os outros aprendem com o reforço desses primeiros e assim por diante. Ou seja, eu acredito que isso vai ser um processo bastante interessante para melhorar a qualidade do que as IAs respondem. Então, é isso que eu trago para você hoje. Me desculpa, Renato, eu tive um problema pessoal ontem à noite. Deu tudo certo. Você fez tá bom. um fechamento aqui com chave de ouro. E, galera, agradecer demais mais essa audiência. Queria até comentar aqui que pelo LinkedIn, Dr. Alex Benevides colocou: bom dia a todos, só para pontuar a colocação da Ana em relação à biografia do Elon Musk. Ele acabou de chegar de Londres essa semana e o livro está em primeiro lugar em todas as livrarias. Incrível como esse personagem da vida real é tão contraditório e apaixonante para as mais variadas culturas e sociedades humanas em nosso tempo. Parabéns pelo papo. Muito obrigado pelo comentário, Alex Benevides. Bom, galera, estamos fechando mais um Trends News. Lembrando que passem lá no YouTube, cliquem no sininho. O nosso podcast está sempre disponível, não só lá, mas no Spotify, que é nosso canal que tem maior audiência. Lembrando que a gente, em 2022, ficou nos top 15 mais ouvidos do mundo, o que nos deu uma felicidade e um impulso muito grande para a gente estar aqui e esse projeto estar crescendo bastante. Desejando uma super sexta-feira a todos, para quem está ao vivo, um final de semana maravilhoso. Provavelmente quem está aqui no Brasil com bastante calor, porque o bicho está pegando por aqui. E Alabá, foi um prazer enorme ter você aqui. Já fica convidado para você participar em outras salas. E em homenagem à nossa querida Patrícia, responsável pela produção, pelo marketing, nos despedimos com um Sextou! Pessoal, tchau, tchau. Valeu, galera. Beijos no coração de todos. Até semana que vem.